Então, meus irmãos, como eu disse, essas ações de Jesus, note que elas são relacionadas ao livro. Ele pegou o livro, ele começou a abrir o livro, ainda não revelou o conteúdo inteiro do livro, mas ele está abrindo selo por selo, lacre por lacre. E cada selo desses que ele rompe, que ele quebra, ele libera eventos, executa ações no mundo, na terra, entre as pessoas. Essas ações mesclam aquilo que nós sempre veremos em Deus: graça, justiça, amor, ira, a santidade, a compaixão. Elas estão sempre misturadas aí, porque são próprias do modo como Deus age, já que esses atributos todos estão em Deus. Basicamente, os 6 selos representam, condensam, podemos dizer, todos os eventos necessários para cumprir aquilo para o que Jesus foi fazer lá no céu. Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, tem a ver com a salvação do seu povo, tem a ver com a manutenção do testemunho da igreja no mundo e tem a ver com a justiça a ser derramada sobre os perversos. Como também tem a ver com a recompensa que os santos mártires recebem de Deus. Tudo isso está aí nesses 6 selos. Eles contam a história inteira. Eles contam todo esse intervalo que vai da primeira etapa da ressurreição, Cristo, as primícias, até a segunda etapa da ressurreição, o povo de Deus ressuscitado. Tudo o que de central precisa acontecer, essa série de 6 conta. E por que não 7? Na verdade é 7. Mas a 7ª trombeta, ou melhor, o 7º selo, nós vamos chegar nele daqui a pouco, você percebe que ele não traz nenhum conteúdo, ele só prepara a cena para que uma nova contagem de 7 comece, que é a contagem de 7 trombetas. Então nós temos pela ordem, dos capítulos 1 a 3, 7 igrejas, é o destaque principal, as 7 igrejas, que precisam dar testemunho diante do mundo, que estão fracassando parcialmente nesse testemunho, mas que o Senhor as está convocando a serem valorosos, soldados por Cristo outra vez, mártires por Ele. Dos capítulos 4 até o 7, o tema central são os 7 selos do livro que Jesus conquistou o direito de abrir por ter morrido e comprado os que são seus. Então ele sobe aos céus, pega o livro e quebra os 7 selos. Ao fazer isso, ele cumpre todas as coisas necessárias para que seu povo seja salvo, para que seu povo seja recompensado, o testemunho seja dado, os inimigos sejam esmagados. Quando começar a série de 7 trombetas, você não pode pensar que elas são depois, cronologicamente, dos 7 selos. Porque não tem nada a se fazer depois que o Senhor ressuscitar a sua igreja, a não ser adentrar as portas da eternidade, do novo céu e da nova terra. Então, o que quer que seja que as 7 trombetas vierem a narrar, são eventos que estão paralelos aos 7 selos, que acontecem de forma paralela a eles. E quando você chegar às 7 taças, que é a 4ª série de 7 do livro, é a mesma coisa. Elas não contarão uma história depois do 7º selo ou depois da 7ª trombeta, porque não tem história para contar lá para frente. Elas estarão apenas
lembrando alguns aspectos dessa mesma série. Então, para ser bem claro, a que período se referem os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças? Ao mesmo período, que vai da primeira etapa da ressurreição de Jesus até a segunda etapa da ressurreição, que é a ressurreição da igreja. Tudo acontece nesse intervalo de tempo. Porém, não exatamente se trata de uma repetição monótona. Não quer dizer que as 7 trombetas meramente repitam os 7 selos, ou que as 7 taças meramente recapitulem as 7 trombetas. Cada uma dessas séries de 7 está mais focada em algo específico deste período. No caso dos selos, sim, aí é uma coisa mais ampla, nós veremos. Mas as taças e as trombetas, elas estão mais relacionadas ao fim dos tempos, ao período final que antecipa a volta de Jesus. Elas dizem mais respeito àquele período. Os selos não. Os selos contam toda a história, desde a ressurreição de Jesus até a ressurreição da igreja. E por isso são selos, porque eles estão revelando o conteúdo como um todo. É o livro como um todo que eles estão revelando. Mas as trombetas são alertas, são avisos. Cuidado, é para isso que serve uma trombeta. São avisos, são alertas de que Deus vai derramar a sua ira sobre os perversos. E as taças nada mais são do que o próprio derramar da ira de Deus. Porque taça, a ideia é uma taça cheia da ira, que Deus então finalmente derrama sobre o mundo. Então aí sim é a execução do seu juízo, da sua justiça sobre os homens ímpios. Voltando ao começo, do que se trata essa história de abrir os selos do livro? Se trata das ações que Cristo conquistou o direito de executar. Uma vez que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, todo mundo se prostrou diante dele lá nos céus. Ele disse: é o rei, agora é com ele. O próprio Pai diz: é contigo. Agora convém que você reine. É o Salmo 110. Convém que você... Convém a quem? Convém ao Pai. Convém ao próprio Pai, que o Filho reine. É o Pai que está dizendo isso. Então agora você, filho, é quem tem que reinar, até executar plenamente o seu reinado. Aí você me devolve. Nesse caso, e agora só apenas pense de maneira lógica. O que pode significar o primeiro selo do livro? Porque nada mais é do que a primeira ação de Jesus, que acabou de ser reconhecido como o Senhor dos céus e da terra. Então é o seu primeiro ato executivo. Todo início de ano, quando algum governador, prefeito, presidente é empossado, quando chega a hora de ser empossado, geralmente tem um primeiro decreto lá, né? Tem uma primeira coisa que ele assina, o pessoal mostra: isso aqui foi a minha primeira ação como presidente da república, minha primeira ação como prefeito da cidade. Podemos dizer, para fazer essa comparação, que o primeiro selo do livro que Jesus rompeu é o seu primeiro ato como aquele que foi empossado nos céus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Assim que ele ganhou, recebeu toda a autoridade, qual foi sua primeira ação no mundo? Foi dizer à sua igreja, aos seus discípulos:
vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. E eu estarei com vocês todos os dias, até que se cumpra tudo, até a consumação dos séculos. A primeira ação de Jesus, nesse sentido, tecnicamente falando, foi enviar o Espírito Santo para capacitar a sua igreja a cumprir esta missão. Porque quando Jesus disse, eu tenho toda a autoridade agora nos céus e na terra, vão por todo mundo, mas eles não foram logo em seguida. Ele disse o que para eles? Não, mas espere os dias aí, calma aí. Não vão ainda, porque senão não vai dar certo. Aguardem em Jerusalém, que dentro de poucos dias eu vou enviar a promessa do meu Pai. Dentro de poucos dias eu vou enviar o poder necessário. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, sempre essa palavra-chave de Apocalipse, testemunho, em todo o mundo. Esse é o primeiro ato executivo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Inclusive, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, já no Evangelho ele fala isso. Ele menciona aquele momento da festa em que Jesus se levanta e diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba, né? João 7,37. Pois quem beber, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí o apóstolo João explicou: isto ele disse a respeito do Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. E nos dá mais um detalhe cronológico muito importante. Porque até aquele momento, o Espírito não havia ainda sido dado. Não dessa forma. Esse derramamento de poder, ainda não. Por quê? Porque Cristo não tinha ainda sido glorificado. Quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, ele foi glorificado, reconhecido pelos céus como o soberano. Então a sua primeira ação é enviar o Espírito Santo. Ele tem legitimidade para fazer isso, para capacitar a sua igreja a testemunhar, que significa basicamente pregar o Evangelho, mas é pregar o Evangelho com palavras e com atos. Isso é ser testemunha. Palavras e atos que frequentemente nos prejudicam. Ok? Porque se nós pregamos aquilo que o mundo não quer ouvir, o mundo vai ficar muito bravo com a gente. O evangelho falso, o da prosperidade, o mundo quer ouvir. O mundo se deleita nisso. Mas o evangelho da Escritura, o mundo não quer ouvir. E sempre vem as perseguições como consequência da pregação fiel do evangelho. Porque Paulo falou isso. Todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Olha aqui o texto. Quando ele abriu o primeiro selo, um dos 4 seres viventes disse como se fosse voz de trovão: vem. Ele chamou alguma coisa. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Isto aqui é uma descrição de triunfo absoluto. É a descrição de alguma coisa invencível, absolutamente invencível. Quando eu leio algumas interpretações aqui do Cavaleiro Branco, em tantos escritos de pessoas que tentam interpretar o Apocalipse, eu fico assim, estarrecido de perceber como as pessoas viajam, vão longe.
Um autor uma vez disse que isso aqui era a ONU, a Organização das Nações Unidas. Não sei como que ele conseguiu ver a ONU aqui nesse texto, porque eu me esforço, mas não vejo. Outros falam que é o anticristo que vai aparecer um dia e que ele vai ser um falso Cristo, por isso esse cavaleiro branco aqui é como se fosse um branco meio falso. Mas o texto não está dizendo que isso aqui é um branco falso. Ele é branco e acabou. Ele é da mesma cor, tá, do branco que sempre em Apocalipse apronta para algo santo, puro, perfeito. Não é begezinho, não é encardidinho, é branco. É um cavaleiro branco, vitorioso e para vencer. Todos esses termos aqui são aplicados ao próprio Cristo. Ao próprio Cristo no Apocalipse. Veja o capítulo 19, ele vem montado no cavalo branco. Vitorioso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas, uma vez que é o próprio Cristo que está quebrando o selo, de fato o cavaleiro branco não pode ser o Cristo em pessoa. Será quando ele voltar na segunda vinda. Mas esse aqui é o primeiro ato dele, não o último. É o seu primeiro ato. Portanto, não pode ser o anticristo, porque o anticristo não é o primeiro ato de Cristo. Quando Jesus subiu aos céus e recebeu a coroa, a primeira coisa que ele fez foi fazer: apareça o anticristo. Nem apareceu até agora. Não é isso que ele fez em primeiro lugar. Mas o que ele fez foi enviar o outro Consolador, o outro cavaleiro branco, o outro Consolador, o Espírito da verdade, Jesus disse, aquele que vem para fazer vocês lembrar do que eu tenho ensinado, que vai ocupar o meu lugar e que vai capacitá-los para cumprir a tarefa. Então, a interpretação, no meu entendimento, mais lógica para o primeiro selo, é dizer que se trata da missão da igreja de ser testemunha em todo o mundo, capacitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e capacita o povo de Deus a cumprir sua missão no mundo. Nesse sentido, essa missão é invencível. Ninguém pode deter o cavaleiro branco. Ninguém pode barrá-lo. Ninguém pode impedi-lo de cumprir a sua missão. O Evangelho será pregado em toda a terra. E ninguém, governante nenhum, diabo nenhum, pode impedir isso. Por uma razão muito simples. É direito de Jesus. É direito adquirido. Ele adquiriu o direito de trazer de todas as tribos, raças, línguas e nações os que lhe pertencem. O método é pela pregação do Evangelho, pelo testemunho da igreja. E é por isso que a igreja, que Cristo edifica sobre Ele mesmo, que é a pedra angular, não pode ser ameaçada pelas portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus disse. Porque é na tarefa que ela tem de pregar o Evangelho, capacitada pelo Espírito Santo. O Evangelho é vitorioso e para vencer. Ele alcançará, ele conquistará para Deus todos os que lhe pertencem. No tempo certo, na hora certa, no momento certo. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque eles foram os primeiros a serem alvos da pregação do Evangelho. Em segundo do grego, porque eles foram os próximos.
O Evangelho é simplesmente isso, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nenhuma descrição é mais justa à luz da Bíblia como um todo, mas especialmente à luz do que está nos Evangelhos, do que está no livro de Atos, do que está nas cartas do Novo Testamento e do que está aqui em Apocalipse, do que identificar o primeiro selo do livro como a ordem de Cristo: vão por todo o mundo e cumpram o testemunho. Porque testemunho é o tema central do livro inteiro. O livro todo de Apocalipse gira em torno deste tema. A igreja precisa testificar, testemunhar a respeito do testemunho de Jesus. Para capacitá-la a fazer isso, Jesus subiu aos céus, pegou o livro e disse: quem manda agora aqui sou eu. Quem manda aí embaixo também sou eu. Recebam o Espírito Santo e sejam minhas testemunhas. Ou seja, meus irmãos, nós estamos dentro disso. Nós participamos ativamente disso. Isso é nosso privilégio, é nosso benefício, também é nossa responsabilidade. Anunciar o Evangelho vitorioso da Palavra de Deus. O Evangelho verdadeiro vence, sempre vence, porque ele cumpre aquilo que Deus determinou. Contudo, o Cordeiro que governa céus e terra e que liberou para todas as nações o direito de ouvir o Evangelho. E aqui nós temos uma diferença interessante, né, da antiga aliança para a nova aliança, porque isso não estava liberado na antiga aliança. Só em situações excepcionais, gentios, estrangeiros, ouviam a proclamação de Israel. E se quisessem ouvir ainda, tinham que ir até lá, até Israel. Isso acontecia de vez em quando, bastante no período áureo de Davi e Salomão, mas não acontecia tanto quanto devia para ser, em partes por causa da infidelidade, da falta de testemunho de Israel. Mas por que Deus não mandava missionários no Antigo Testamento? Por que profetas não foram para o Egito, evangelizar o Egito? Por que profetas não foram para a Síria, para a Babilônia? Só foram quando foram obrigados, porque o Senhor os desterrou. Nós só temos um caso de um profeta que é mandado pregar fora de Israel. O famoso Jonas, que é enviado para uma missão. Por que não tem 50 Jonas no Antigo Testamento? Só tem um. Porque é exceção, não é regra. Sim, Deus pode, excepcionalmente, alcançar as nações estrangeiras. Veja que um Nabucodonosor se converte. Isso é notório. Ou seja, Deus mostrando a sua abertura para os estrangeiros. Mas tudo é excepcional. Tão excepcional que quando o próprio Cristo vem e pisa a terra, ele concentra a sua missão dentro dos limites de Israel. Muito raramente e excepcionalmente dá umas escapadinhas. Mas ele concentra a sua maior parte dentro do território de Israel. Quando ele envia os 70 discípulos de dois em dois, lhes dá uma ordem expressa: somente para as cidades de Israel. Não vão aos samaritanos, não pisem fora do território de Israel. Somente para o território de Israel. Quando ele próprio, de vez em quando dá umas escapadinhas, e ele sai do território de Israel, porque ele é o rei dos reis. A terra é dele, ele é o dono. Mas ele está em processo de conquistar a legitimidade necessária para um dia dizer: agora eu mando nos céus e na terra, agora vão para todas as nações.
Isso ainda não é fato. Ele está caminhando e vem a mulher cirofenícia atrás dele, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ela não é uma filha de Davi. Ela não pertence a Israel. Ela é uma estrangeira. E Jesus não responde nada. Deixa ela no vácuo, no silêncio. Os discípulos vão lá falar com Jesus e dizem: manda ela embora logo, né? Essa mulher está gritando já faz horas atrás de nós aí. Já vimos que o senhor não vai atender, então manda ela embora. Jesus para e fala para eles: é porque eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A minha missão aqui agora não é com ela, é com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos dizem: joia, isso mesmo, estamos de acordo, manda ela embora de uma vez. Ninguém aqui está pedindo favor para ela não. É mais ou menos isso. Eles não estavam muito interessados que Jesus beneficiasse estrangeiros. Mas Jesus deixa ela continuar gritando. Veja, a primeira resposta de Cristo foi nada, silêncio. A segunda foi uma resposta indireta para os discípulos: eu só posso fazer alguma coisa por vocês, não por ela. Mas a mulher insistiu e Jesus falou para ela o quê? Não é correto pegar o pão dos filhos. Quem são os filhos? Os judeus, para quem eu fui enviado, e dar aos cachorrinhos. Se fosse um brasileiro, saía pisando duro e falava: me chamam de cachorro. Bravo, né? A mulher não, ela não ficou brava com essa, porque ela entendeu o que Jesus disse. E ela então disse: mas Senhor, os cachorrinhos não morrem de fome. Sempre sobem umas migalhas da mesa dos donos, que é suficiente para eles. É à toa que Jesus parou e disse assim: ó mulher, grande é a tua fé. Porque uma estrangeira, aliás, Jesus só elogiou a fé de duas pessoas, dessa mulher e do centurião, dois estrangeiros. Essa mulher entendeu muita coisa. Ela entendeu que Jesus é o dono dos filhos e dos cachorrinhos. Ele é o dono de tudo. Entendeu que para ele, ela não está pedindo uma coisa muito grande, é uma coisa pequena. E que Jesus, por ser o dono, poderia excepcionalmente fazer, mesmo que ele não estava ali para fazer aquilo. Não era a sua missão primordial. Mas que já que ele estava tratando os filhos, e essa era a sua missão primordial, ele podia deixar cair umas migalhazinhas, como a gente faz às vezes na mesa, né, com o cachorrinho, joga ali meio disfarçadamente para o cachorrinho pegar. Jesus podia fazer isso, porque ele é o dono do pão, o dono da casa, o dono dos filhos e o dono dos cachorrinhos. E por isso Jesus disse: pode ir que está tudo certo. O que você pediu está concedido. Mas isto é uma ação excepcional de Jesus, não corriqueira, porque ele naquele momento ainda não tinha conquistado a autoridade necessária para abrir as nações para ele, para garantir que o evangelho fosse pregado indiscriminadamente, indistintamente a todas as nações. Veja que a situação do centurião não é muito diferente, e ele também é o segundo caso em que alguém foi elogiado por Jesus quanto à sua fé. No caso do centurião, ele pediu a cura do servo, e Jesus disse: vamos lá, vou para a sua casa então, fazer o que está me pedindo. O homem parou e disse: entendi direito? Minha casa? Espera aí, eu sou um gentil, um estrangeiro, o senhor é um rabino, o senhor não pode entrar na minha casa. Não sou digno de que entres na minha casa. Ele entendeu a relação aí complicada, essa fronteira complicada, que não está bem resolvida ainda entre judeus e gentios. Tem uma fronteira aqui.
Ele entendeu quando Jesus disse, eu vou até a sua casa, ele estaria passando por cima de uma fronteira perigosa, com riscos de não ser legítimo o que ele está fazendo. E na verdade, tudo isso era um teste de Jesus. Jesus não está... Tanto que ele não vai na casa dele. Mas ele se ofereceu para ele. Mas a resposta do centurião foi direto ao ponto. Ele disse, só que eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados sob o meu comando. E eu digo para um, vai, ele vai. Eu digo para o outro, vem, ele vem. Eu só preciso dar uma ordem. Porque eu tenho autoridade. Essa palavra é mágica. Quando Jesus ouviu essa palavra, ele disse, bingo, você entendeu. Grande é a sua fé. Eu não achei fé como essa em Israel até agora, ele falou. Vai e seja feito como você quer. Porque a questão é a autoridade. Jesus veio como aquele que tem autoridade sobre os céus e a terra por ser o Criador de todas as coisas. Mas ele tinha que conquistar também a autoridade como Redentor. E isso não estava ainda conquistado. Era um processo ainda a ser desenvolvido, desempenhado. Eu não posso me deter muito nesse ponto, mas se você quer compreender esse assunto com detalhes, é aquele livro lá embaixo, A Grande Batalha Escatológica. É nele que eu explico isso com todos os detalhes. Essa guerra jurídica, legal, que Cristo veio travar a nosso favor e que ele venceu através da sua morte, ressurreição e da sua subida aos céus. Mas agora, quando ele subiu aos céus, rompeu o primeiro selo, não existe mais fronteiras. As fronteiras caíram. O Espírito Santo que veio em Pentecostes para capacitar os discípulos a pregar o Evangelho a todas as nações, lhes deu qual dom fundamental? Línguas. Que não são palavras desconexas, que não são balbuciar incompreensível, e nem língua dos anjos, porque os anjos não precisam ser evangelizados. Línguas das nações. Em Pentecostes, o Senhor desfez as fronteiras das nações, capacitando os seus discípulos a pregar o Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não tem mais fronteiras. O Evangelho, que é o poder de Deus, avança às nações através da instrumentalidade da igreja, que para fazer isso tem que estar disposta, e aí é que vem a parte complicada, a pagar o preço. Porque se o primeiro cavaleiro é branco, maravilhoso e triunfante, os outros três são terríveis. Basicamente eles são morte, destruição, fome, perseguição, guerras. E por que é que João está mostrando isso àqueles crentes de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira? Para que eles não se iludissem com a ideia de um triunfalismo vazio, um triunfalismo barato, já que nosso Senhor agora está sentado nos céus, manda nos céus e na terra, nos dá o Espírito Santo, então agora é só vitória, agora é só prosperidade, é só vitória. Não, também tem morte, também tem espada, também tem fome. Tudo isso também é executado por Cristo. Não é o diabo. É o Senhor quem está permitindo essas coisas no mundo. Porque este sofrimento todo é necessário para que a igreja seja
testemunha. Então, de certa forma, ajuda o cavaleiro branco, embora numa primeira olhada pareça até atrapalhar. O segundo cavaleiro, ele é vermelho, e o texto diz que ele tira a paz da terra para que os homens se matem. Provavelmente seja uma lembrança de que a recusa dos perdidos ao evangelho sempre trará consequências. O cavaleiro branco não salvará a todos, salvará os eleitos, os escolhidos de Deus, aqueles por quem Cristo morreu. Mas ele é pregado a todos, sendo que a rejeição ao evangelho impede os homens de terem paz, necessariamente. É já um alerta do Senhor para o crescimento dos conflitos no mundo, conforme Jesus mesmo falou em Mateus 24, quando ele disse: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas isso é só o começo, é só o princípio das dores. Isso tudo pode ser visto ao longo da história inteira, com essa tendência de se intensificar no fim. Mas há um detalhe aqui que não pode ser despercebido: ele tem uma grande espada, também foi-lhe dada uma grande espada. Em geral, essa espada é identificada como a espada romana da execução. A principal forma de pena de morte naqueles dias em Roma, isso para cidadãos romanos, população em geral não, só para os cidadãos romanos, era a morte por decapitação, com essa longa espada aí que eles cortavam a cabeça das pessoas, dos condenados à morte. Você pode não achar, é verdade, mas eles consideravam isso uma forma misericordiosa de morrer, né? Então era um privilégio ser decapitado. Você provavelmente não ia gostar, mas podia ser pior. Essa é a questão. Podia ser pior, porque você poderia ser crucificado. Isso era bem pior. Mas a lei romana não permitia que cidadãos romanos fossem crucificados, para preservá-los de tortura. A morte por crucificação é uma morte com tortura. A morte por decapitação é uma morte sem tortura. Os crentes das 7 cidades da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e etc., na sua maioria eram cidadãos romanos. Eles tinham a cidadania romana porque alguns séculos antes, o imperador romano César Augusto havia povoado aquela região, trazendo para morar ali veteranos de guerra, veteranos de grandes conquistas do Oriente, lá do que havia restado do império de Alexandre, perto até da Índia. Não chegou até lá, mas essa região da Pérsia, própria Babilônia, e esses soldados que lutaram lá no Oriente, com grandes conquistas, grandes despojos, voltaram após o fim da sua vitória, e César não quis que eles chegassem até Roma, que é um pouco perigoso, sempre muito soldado na capital, né? É fácil criar um motim, é fácil de eventualmente dar um golpe de Estado, então é melhor deixar os soldados um pouco mais afastados. E então ele os alojou na Ásia Menor, exatamente nessa região, e lhes deu como recompensa cidadania romana. Então aquelas cidades, elas eram chamadas de cidades imperiais, cidades colônias romanas. Nascendo ali, já tinha o green card da época, né? Já tinha a cidadania romana, podia ter vários privilégios, sendo um deles esse, o de ser decapitado se cometesse um crime. Mas não sem uma longa investigação
10 dias, prisão preventiva, tudo que a lei romana proporcionava ao acusado. Paulo usou isso algumas vezes no seu ministério. Ele tinha a cidadania romana, nasceu em Tarso. Tarso não era uma colônia, portanto não deve ter herdado isso da cidade, então provavelmente ele herdou isso do pai dele. É provável que o pai de Paulo fosse um militar, e por isso e Paulo também usa tanta linguagem militar, né, nas suas cartas. Ele usou essa cidadania romana algumas ocasiões para não ser preso, para não ser açoitado, mas em Filipos desconsideraram isso. Não é interessante que Paulo foi preso em Filipos, colocado no tronco, açoitado, tudo aquilo foi ilegal da perspectiva da lei do direito romano. Mas Deus tinha um plano com isso, que um carcereiro se convertesse. Então, fez com que um oficial romano passasse por cima da lei romana, para que o carcereiro ouvisse a pregação do apóstolo Paulo. Parece que Paulo entendeu bem. No dia seguinte ele vai embora sem pedir indenização. Poderia entrar com processos e garantir talvez até mesmo a cabeça do cônsul romano lá que ordenou que ele fosse açoitado. Lembra que quando o carcereiro vai correndo e fala, esses caras são cidadãos romanos, vocês não deviam ter açoitado eles. É mesmo? O cara se assusta, viu a bobagem que fez, mas era tarde. A cidadania romana dava alguns direitos, um deles o de ser decapitado. Provavelmente esta ideia aqui do segundo cavaleiro é justamente preparar os crentes para isso. Isso pode acontecer. Antipas, o minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, certamente foi decapitado. E lá no capítulo 20, verso 4, João vê as almas dos decapitados, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Por isso, esse é o assunto principal de Apocalipse, um chamado para o testemunho, que em alguns casos pode significar literalmente perder a cabeça. O terceiro selo nos fala de fome, nos fala de pobreza, nos fala de custo de vida muito alto, porque ele vê um cavaleiro com uma balança na mão. Aparentemente aquela balança de 2 pratos de equilíbrio, embora o termo original, que é traduzido como balança aqui, que é a palavra grega zigon, ela significa jugo mais do que balança. E eu fico um pouco na dúvida aqui, se João está vendo uma balança ou um jugo de verdade. Provavelmente seja um jugo, mas eu não quero contrariar a tradução. Então, vamos manter a ideia de balança. O sentido pode ser parecido, porque ele está mostrando, pela proclamação que é feita, que é o quê? Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Isso significa algo bem assustador, porque 1 denário, você sabe, né, é o salário mínimo, é a diária mínima. Então, o trabalhador dentro do Império Romano, ele recebe por 1 dia de trabalho 1 denário. Que nos dias de hoje seria o quê? Uns R$100 talvez, uns 80, R$100, depende da profissão, mas vamos colocar que dificilmente alguém recebe por trabalho avulso menos do que uns 80, reais por dia. Já é bem baixo isso. Mas com quanto de farinha você compra com R$80? Agora eu não sei, porque eu não sou dona de casa aí, não sei muito bem, mas acho que compra bastante, né? Quanto que compra? Quantos quilos de farinha você consegue comprar com R$80? Alguém sabe? Pastor, já comprou R$80 de farinha?
Alguém tem uma ideia? Só para ajudar aí? Mais ou menos. Alguém é comerciante e vende farinha? 10 quilos de farinha com R$ 80? Mais do que isso? É uma farinha bem cara essa daí, é boa. Tá, vamos deixar os 10. É uma farinha de primeira, é muito boa. Ok? Mas quanto é que está comprando aqui? Menos de meio quilo. Porque essa uma medida de farinha é algo em torno de uns 250, 300 gramas de farinha. É muito pouco. Você compraria 20, 30 vezes mais com esse salário. Mas aqui você não compra. Ou 3 medidas de cevada. Cevada é inferior à farinha. Então ela é mais barata ainda. Por isso dá para comprar 3. Mas você compraria 300. Com esse valor. Com esse dinheiro que você tem nas mãos. Então o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que e esse é um ponto importante em Apocalipse, talvez você já entendeu, mas se não, agora você tem que entender uma vez por todas. Uma das coisas essenciais de Apocalipse diz respeito à economia. Dá para escrever uma tese só para falar das relações econômicas do livro de Apocalipse. Dá. Aliás, eu conheço algumas escritas, autores que só trataram sobre isso. Sobre esse pano de fundo econômico do livro. Não sei se você lembra, mas a marca da besta impõe o quê? Uma restrição econômica. Não pode comprar, não pode vender. Uma restrição econômica. Um dos temas subjacentes do livro do Apocalipse é justamente as relações econômicas. Por quê? Porque economia naqueles dias tinha tudo a ver com idolatria. Eram coisas casadas. Eu expliquei na primeira palestra de ontem que para você ser um comerciante próspero em Tiatira, talvez você tivesse lá, se você morasse lá, uma fabriqueta, né, de roupas, têxtil ou de fábrica de tintas, e para você poder comprar e vender e distribuir esse produto no Império Romano, havia organizações que garantiam isso, tanto a compra quanto a venda. Eram chamadas a palavra que se usa é guildas comerciais. Algo parecido com o que a gente tem hoje em dia, a gente chama de juntas comerciais. Só que as juntas comerciais de hoje fazem um papel muito menor nesse sentido. Digamos que uma mistura entre uma junta comercial e um sindicato, é mais ou menos isso. Uma guilda comercial. Elas detinham o monopólio de certos comércios, de circulação de certas mercadorias. Então, se você quisesse fazer parte daquilo, ou seja, eu quero entrar nessa sociedade comercial para distribuir tinta para roupas. Eu tenho aqui um produto muito bom de tinta para pintar roupa e eu quero distribuir isso. Muito bem. Então, a partir de agora, você vai fazer parte da nossa junta comercial, da nossa guilda comercial. Você vai ter que assinar um contrato, assumir as responsabilidades aqui, e aí, com base nisso, nós vamos comprar a matéria-prima toda que você precisa, você vai comprar com a gente, então o preço cai lá embaixo, porque se compra em grande quantidade, né? E quando vai vender, você vai poder vender na nossa rede de distribuição. E então significa que os seus produtos vão chegar lá em Roma, vão chegar lá na Síria, vão chegar lá no Egito, em qualquer lugar onde a nossa junta comercial tem acesso, trabalha. O que significa isso? Prosperidade. Basicamente significa globalização, exportação, vender produto para tudo que é lugar do mundo, do Império Romano, que é o mundo naqueles dias. Uma boa parte do mundo. Até que você faz alguma coisa contra essa guilda comercial. Até que os
dirigentes identifiquem alguma coisa errada em você. Aí você começa a ter problemas. Aí você começa a sofrer sanções, restrições. E no final, não compra e nem vende nada. E então como sobrevive? Se toda a sua, todo o seu trabalho dependia daquilo, e agora você é posto para fora da sociedade, então o seu denário vai perder poder aquisitivo. O seu denário não vai mais comprar o que comprava antes. A sua diária vai valer muito pouco. Queridos, não é o produto que ficou caro, é a sua diária que caiu. É o seu denário que não vale mais nada. É o seu trabalho que não vale mais nada. E você vai ter que se contentar com 3 medidas de cevada. E vai ter que sustentar a sua família com 3 medidas de cevada. Isso só dá para sustentar um escravo. Tecnicamente, havia algumas leis que diziam que o mínimo que um senhor de uma grande casa podia gastar com o escravo, para que ele não morresse, né? Para que o escravo sobrevivesse, eram 3 medidas de cevada. Isso me leva ao jugo. Porque eu acho que não é balança, mas jugo. Porque o que o cavaleiro tem na mão é uma ameaça. Ele está dizendo, é possível, porque jugo na Bíblia é um símbolo de escravidão. Quando Paulo fala, fulano, meu companheiro de jugo, nós somos escravos de Cristo. É um símbolo de escravidão. Se você não pode mais comprar e vender, se agora você, como é que você vai pagar suas dívidas? Você foi posto para fora da sociedade, mas você não pagou todas as suas dívidas com ela. A sociedade vai cobrar as suas dívidas. Se você não pode pagar as suas dívidas, adivinhe o que vai acontecer. Escravidão. A escravidão romana não era questão de cor de pele. Não tem nada a ver. A gente tem uma noção brasileira de escravidão, cor de pele, para o nosso contexto cultural. Para eles era pura e simplesmente questão econômica. Se você não pagar as suas dívidas, você vai pagar com a sua vida. Você vai ter que trabalhar como escravo para alguém, até que a sua dívida seja paga. E a sua mulher, e os seus filhos, e todo mundo vai nessa. E mesmo se isso acontecer, o texto está dizendo, você tem que continuar fiel. Porque essa última declaração aí, e não danifiques o azeite e o vinho, é interessante. Porque farinha e cevada é comida de pobre. Mas azeite e vinho é comida de rico. Só que você antes, o seu denário comprava azeite e vinho. Agora só compra 1 medida de farinha e 3 de cevada. E você tem que se contentar com isso. Você não pode querer se vingar dos seus algozes. É como se fosse assim, você foi condenado, injustamente, pagou sua dívida, você vai ter que virar um escravo, vai trabalhar na casa de um grande senhor, vai ter que cuidar bem dos bens dele. Você não pode, por vingança ou qualquer outra retaliação, tentar usurpar o que não te pertence. É um chamado a honestidade no prejuízo. A manter a honestidade mesmo no prejuízo. O 4º selo, meus irmãos, é o cavaleiro
final dessa série de 4. E ele tem 4 para tudo que é lado, né? Porque ele é o 4º selo, já está claro. Ele vai matar a 4ª parte da terra com 4 instrumentos. Os 4 instrumentos são, 2 já apareceram aí, né? A espada e a fome. E acrescenta mais 2. A mortandade, que são doenças, pestes, e feras, as feras da terra. E ao que parece, isso aqui não é privilégio de ninguém, nem só de crente, nem só de ímpio. Isso parece ser uma coisa que pode ser aplicada a qualquer um. Daqui a pouco nós veremos, amanhã, nós veremos, acho que nem veremos, só vou falar, que as trombetas e as taças são exclusivas para os ímpios. No capítulo 7, claramente é dito, mas veja o capítulo 7, rapidamente. Ele disse assim: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Por que não? Porque tem que marcar os escolhidos, selar os escolhidos. O texto diz, lá no verso 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, da mesma maneira que no Egito, que essa aqui é a linguagem do Egito, a linguagem da 10ª praga, e tanto as trombetas quanto as taças repercutem as pragas do Egito. São similares. Na 10ª praga do Egito, o que aconteceu? O Senhor botou um selo sobre as casas dos judeus, dos israelitas. Quando passou o vingador, o anjo vingador, ele fez distinção. E ele deixou de lado as casas que tinham selo, mas golpeou sua espada as casas sem o selo. O capítulo 7 dá início à preparação para a série de trombetas, que depois se tornam as taças. Então, é possível concluir que, como alertas, elas servem para crentes e incrédulos, como alertas, como execução só para os incrédulos. O povo de Deus, nesse caso, é poupado da ira de Deus, porque isso daqui, taças e trombetas, são a manifestação da ira de Deus sobre os homens. Mas essa parte dos selos não são exatamente isso. Tem mais relação com a tribulação, com o sofrimento que a igreja precisa passar para dar seu testemunho. Como é que vai dar testemunho sem sofrimento? Não é testemunho. Para dar o seu testemunho, ela precisa enfrentar a tribulação, o perigo, a espada, a fome, a nudez, os principados, as potestades, mas, como Paulo fala, nada nos separará do amor de Cristo. E em todas estas coisas, somos cavaleiro branco, vitorioso para vencer. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Porque essa é a nossa missão, é desse modo que nós cumprimos a nossa missão no mundo. Após o 4º cavaleiro, quem são vistos? Os crentes no céu, que foram mortos durante a tribulação, pela espada, pela fome, pelas bestas. Onde estão essas almas? Lá no céu. Mas é interessante porque elas clamam por justiça.
Até quando, ó soberano Senhor, justo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Calma aí. Isso vai acontecer, ele diz. Mas não agora. Porque ainda precisa se completar o número dos mártires. Ainda precisa se completar o número. Então, vocês que já testemunharam, põe a roupinha branca aí. Aproveitem o descanso nesse resort celestial. Daqui a pouco vocês verão se completar o número. Quando se completar o número, será a hora de eu fazer justiça. Só então. A recompensa dos mártires em Apocalipse, meus irmãos, é estrondosa. É por isso que o Senhor chama o povo a ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Eu e você, provavelmente não seremos mártires. Isso significa que nós não receberemos a recompensa que eles recebem. A deles vai ser melhor do que a nossa. Não fique com inveja. Até porque ainda tem vaga. Né? O texto está dizendo que ainda não se completou o número dos mártires. Então, se você está muito interessado, talvez, pode ser. Eu sei que isso não é um apelo muito interessante, né? Fazer um apelo aqui. Quem quer receber o grande galardão vai precisar morrer. O pessoal sai correndo. Ainda há vagas, é isso que o texto está dizendo. Não se completou ainda o número dos mártires. Quando se completar, o sexto selo acontece. E o que é o sexto selo? Fim da história. Fim do reino. Última cabeça esmagada. Destruição de todos os inimigos. Veja o número 6 no sexto selo. Ele aparece 3 vezes. Sexto selo. 6 flagelos. 6 classes de homens. 6 flagelos, isso é ira de Deus, isso é trombeta, isso é taça. Atingem exclusivamente os ímpios, sem acepção de pessoas. Que é interessante a hierarquia que aparece no versículo 15. Os reis da terra, né? Primeira classe, os maiores, os mais importantes. Gente como César, gente como Herodes, os reis. Os grandes, segunda classe. A palavra grandes é uma palavra grega que seria parecida com o que a gente tem em português magistrado. Eles falam os magísteres. Eles seriam os altos funcionários romanos. Por exemplo, Pôncio Pilatos. Pilatos não era um rei. Herodes era. Tinha estirpe real. Pilatos não. Mas tinha a mesma autoridade de Herodes, porque era um alto funcionário do Império Romano, um cônsul, um procônsul, um grande governador romano. Ele seria essa segunda classe. Terceira classe, os comandantes. Aqui são os que estão acima dos centuriões. Os centuriões comandavam 100 soldados. Esses aqui comandam legiões. São os generais romanos. Que comandam, a palavra grega é kiliarkoi, kiliar é milhares, então os que comandam milhares. Uma legião tinha de 6 a 8 mil soldados. Esses são a terceira classe. Então, primeira classe, segunda classe, terceira classe. A quarta classe, os ricos em geral. Os patrões daquelas grandes guildas comerciais. Havia muita gente que hoje seria considerada bilionária pelos padrões da época em Roma, naqueles dias. Mas aqui está todo mundo junto e misturado. Está todo mundo na mesma
situação desoladora. Os poderosos, quinta classe. Poderosos é uma palavra, uma expressão que a gente poderia traduzir, talvez, não seria um equívoco, traduzir como os caras famosos da época. Os lutadores das arenas, os valentões, os fortões daqueles dias. Seria mais ou menos parecido com os ídolos dos dias de hoje, os atores, os jogadores de futebol, perdão se tiver algum aí. Nem todos são, né? Aqui tem gente crente, né? Em todas essas áreas, inclusive. Porém, ele está listando essas classes todas para dizer que no dia do juízo não faz diferença. Que posição, que cargo, que situação teve. E por fim ele coloca a sexta classe, que é uma classe mista. Eles todo escravo e todo livre. A gente confunde um pouco aqui o livre, porque a gente pensa em livre no sentido de alguém que nunca foi escravo, mas não é o caso aqui. Quando ele fala todo escravo e todo livre, é todo escravo e todo escravo liberto. Então é o escravo que agora está livre, mas ele tem o carimbo, ele tem a tatuagem de escravo. Então ele é escravo. A classe dele é a classe mais baixa de todas. É a ralé romana. Então, do topo da pirâmide, os reis da terra, até a base da pirâmide econômica romana, os escravos e os escravos libertos, o que acontece? Todos falam a mesma coisa. Todos fazem e falam a mesma coisa. Se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram: acabem com a gente, nos matem. Morrer é melhor do que encarar aquele que está assentado no trono, do que encarar o Cordeiro onisciente, onipotente, onipresente. Porque chegou o grande dia da ira deles. Note, isso aqui já é uma descrição do fim. Chegou o dia da ira, acabou, é o fim dos tempos, é o último dia, é o juízo final. Acabou a história. É o derramar da ira de Deus sobre todos os homens de quaisquer classes sociais que não creram, que não foram salvos por Jesus. Então é por isso que o que quer que venha depois do sexto selo só pode ser recapitulação em alguma maneira. Só não será recapitulação aquilo que vai nos falar sobre o novo céu e a nova terra. As próximas sessões, a gente fala, elas vão acrescentar detalhes sobre o novo céu e a nova terra, sobre a recompensa, o galardão, essa coisa toda. Mas justiça acabou aqui. O sexto selo é o cumprimento do pedido do quinto. Do quinto, as almas pediram o quê? Quando é que o Senhor vai fazer justiça? Foi dito, quando a última vaga de mártir for preenchida. O sexto selo representa isso. Foi preenchida, é a hora da vingança. É a hora da justiça. Vingança aqui nada mais é do que justiça. Por hoje é só.